Qual é o principal problema da SOP? O principal problema da SOP se chama resistência à insulina e eu vou explicar para vocês o que é a resistência à insulina. Insulina é um hormônio que nós produzimos no nosso pâncreas e ele é essencial para a nossa vida. Por que ele é essencial para a nossa vida? Porque a insulina pega a glicose que está no nosso sangue, coloca para dentro da nossa célula para que a gente possa utilizar essa glicose em forma de energia, tá? Então é essencial. A insulina não é um vilão e a glicose também não é um vilão. O problema está quando a gente tem uma resistência à ação da insulina no organismo. Isso é bem característico da SOP e pode ocorrer principalmente em mulheres que têm sobrepeso e obesidade, mas ocorre inclusive em mulheres magras. Quando a insulina em quantidade normal que está sendo produzida no pâncreas não dá conta de fazer essa função dela, né, pode ser porque eu tenho também um excesso de glicose, eu tenho uma resistência à ação dessa insulina, o que acontece lá no pâncreas, que o pâncreas interpreta assim, opa, deve estar pouca essa insulina, porque ela não está conseguindo fazer a ação dela, vou mandar mais. E aí a gente tem uma produção aumentada de insulina, chamada hiperinsulinemia. Essa hiperinsulinemia, ela vai causar diversos problemas no organismo, mas explicando para vocês os mais importantes que ocorrem, por exemplo, lá no fígado. No fígado, a gente vai ter a diminuição de uma proteína chamada globulina carreadora de hormônios sexuais. Por que é importante a gente saber disso? A partir do momento que eu diminuo essa globulina que carrega o hormônio, eu aumento a quantidade daquele hormônio livre no sangue, que é o hormônio ativo. Quem é esse hormônio ativo que eu estou falando? É a testosterona. A gente aumenta a quantidade de testosterona livre. Quando a gente aumenta a quantidade de testosterona livre, eu tenho todas aquelas manifestações da SOP, né? Que eu não preciso ter todas, né? Mas todas elas a gente pode ligar ao excesso de androgênios, né? Ao excesso de testosterona livre, que vai ser a queda de cabelo, o excesso de pelos, a pele oleosa, a acne, tá? Então isso tudo está interligado. A insulina também vai agir lá no nosso ovário, levando também a uma alteração da função normal do ovário, aumento dos hormônios androgênicos. Então, a insulina hoje a gente considera que ela é o principal fator na SOP. E o que é importante a gente entender isso? Porque a gente precisa baixar essa insulina. Tá? A gente precisa baixar a insulina. Só que para a gente baixar a insulina, não adianta a gente dar um remédio para diminuir a insulina. A gente tem que diminuir a resistência à insulina, ou seja, fazer com que a insulina consiga exercer sua função em níveis normais. E para isso, o que eu preciso fazer? Principalmente, eu preciso que eu não tenha um excesso de carboidratos na minha alimentação. Lembrando que o que aumenta a glicose no nosso sangue não é comer doce em si, mas qualquer tipo de carboidrato, então pão, arroz, biscoito, macarrão, bolo, tudo que é carboidrato, tá bom? Então pode ser salgado, não precisa ser doce, tudo isso vai aumentar a glicose do nosso sangue. Então a gente tem que diminuir o consumo desses alimentos, porque toda vez que eu faço um pico de glicose no meu sangue, ou seja, que eu como qualquer coisa que seja carboidrato, que aquilo ali rapidamente vai se transformar em glicose no meu sangue, eu chamo a insulina. A glicose aumentou, a insulina tem que vir para conseguir fazer com que aquela glicose seja usada, né? E eu baixo o nível da glicose. Então, eu tenho que diminuir o consumo desses alimentos que fazem pico de glicose e que vão fazer pico de insulina também. Então, essa é uma das chaves do tratamento da SOP, vai ser diminuir o consumo de todos esses carboidratos. A gente ainda pode ter o consumo de carboidratos? Pode, mas de preferência os carboidratos mais complexos. Vou dar exemplo de carboidratos complexos. Arroz integral é um carboidrato complexo, a batata doce, um carboidrato complexo, os grãos, tá bom? Então, tudo isso pode nos ajudar a diminuir exatamente essa liberação de glicose e essa liberação de insulina. Então, isso que a gente tem que entender em relação à SOP, porque eu vou ter que diminuir a glicose, eu vou ter que diminuir a insulina. Outra coisa que a gente vai fazer para diminuir isso é perder peso,
tá? Perder peso é essencial para mulheres que estão acima do peso, ou seja, sobrepeso ou obesidade. Isso a gente consegue saber através do cálculo do IMC, que é o índice de massa corpórea. A gente vai colocar lá, né? Você pode digitar aí no Google, pode digitar IMC, aí vai colocar lá para você colocar seu peso, sua altura e vai aparecer um cálculo, tá bom? Se o número estiver abaixo de 25, significa que você está considerado que está dentro de um peso ideal. Se tiver entre 25 e 30, já tem sobrepeso, já tem um excesso de peso. Se tiver acima de 30, já é considerado obesidade. Então, é super importante perder peso na SOP, provavelmente você já sabe disso. Mas talvez se você tem um IMC abaixo de 25, ou seja, que você não seja considerado que está acima do peso, né? Ou você seja magrinha, você fica ali estranhando. Nossa, por quê? Como assim eu vou ter que perder peso? Não é bem assim. A gente não precisa perder peso necessariamente nesses casos de mulheres que têm IMC abaixo de 25, mas a gente tem que ter um ganho de massa muscular. Provavelmente, né? Isso eu estou falando principalmente para quem tem o IMC mais baixo. Se você fizer uma bioimpedância, se fizer o cálculo do seu percentual de gordura, seu percentual de massa magra, você vai estar com um percentual de gordura alto. Então, o que a gente tem que fazer? Uma alimentação direcionada justamente para isso, para todas as mulheres com SOP vai ser importante, para a gente ter uma alimentação direcionada para perda de gordura e ganho de massa muscular. Porque essa massa muscular, esse músculo, ele vai ser o fator fundamental para eu conseguir baixar, né, diminuir minha resistência insulínica, baixar a minha glicose e a minha insulina. E com isso, os sintomas da SOP todos vão melhorar, inclusive a possibilidade de ovular, ou seja, possibilidade de engravidar. Então, é super importante que você entenda isso. Inclusive, estudos já mostram que mulheres com SOP que perdem em torno de 10% do seu peso, elas voltam a ter ciclos regulares, ou seja, elas voltam a ovular naturalmente. Nem todas, tá? Mas a maioria vai conseguir ovular a partir do momento que perde pelo menos 10% do seu peso. Então, vou dar um exemplo. Se você pesa em torno de 80 quilos, você teria que perder pelo menos 8 quilos para começar a restaurar a função do seu ovário, entendeu?